obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Ministra e a sua equipa, os Srs. Secretários de Estado. Quis o destino que esta nossa reunião se realizasse num dia bastante conturbado do ponto de vista político, como sabem, aqui na Assembleia da República. Não estava, obviamente, nas nossas contas que assim fosse quando apresentámos o requerimento, mas o que é certo é que, independentemente de algumas perspectivas que hoje se possam abrir, há um conjunto de preocupações em torno da educação que são independentes, inclusivamente, destas questões que serão tratadas no Parlamento, até porque bem sabemos que no que toca à política educativa houve ao longo desta legislatura uma convergência e um apoio mútuo entre o PS e o PSD e, portanto, temos todos os motivos para manter as preocupações, aliás, para as redobrar. A Sra. Ministra, como o Sr. Presidente da Comissão inclusivamente já referiu, o nosso requerimento do PCP foca-se sobre um conjunto de aspectos. Eu começaria por aquele que julgo ser a sua nota tónica, a nota tónica do nosso requerimento, nomeadamente a reorganização da rede escolar. O reordenamento da rede. Sra. Ministra sabe que esta Assembleia da República aprovou 4 resoluções que tinham em comum a recomendação ao Governo para que suspendesse o processo de reordenamento da rede, para que o repensasse, para que não avançasse de forma abrupta e para que não impusesse às comunidades educativas uma reorganização e um reordenamento à margem das suas próprias necessidades. Aliás, um reordenamento, como se tem vindo a verificar, é estritamente orientado por critérios e objetivos economicistas. Prova disso, se dúvidas ainda restassem, eu julgo que já restarão muito poucas, é o facto, por exemplo, quando olhamos para o novo PEC, o PEC 4, apresentado pelo seu Governo, lá verificarmos uma vez mais que o Governo se prepara para poupar 450 milhões de euros com o reordenamento da rede. Só não diz como, a não ser o pequeno trecho que refere o encerramento de escolas do primeiro ciclo com menos de 21 alunos, que aliás é o prosseguimento de uma política que este Governo já iniciou, ainda que não tenha avaliado os seus resultados objetivos. Muito provavelmente não teve o cuidado de fazer como, por exemplo, fez o grupo parlamentar do PCP, de se deslocar a um conjunto de aldeias e um conjunto de localidades um pouco por todo o país que ficaram sem escola e que ficaram depauperadas na qualidade do serviço público de que usufruíam. Talvez também não tenham tido a possibilidade de conhecer os meninos que saem de casa às 5h30 da manhã para voltar às 5 da tarde, porque não há outros transportes, porque os transportes têm que fazer voltas de 30 a 40 km para deixar os pequenos nas escolas e mais tarde, ao fim do dia, os deixar em casa. Talvez não tenham feito isso, mas é importante que pelo menos seja reconhecida a necessidade de ponderar sobre este reordenamento da rede. Esta era a primeira questão que queria colocar ao Governo. Qual é o plano objetivo de reordenamento da rede? Qual é a utilização que este Governo faz da rede escolar como um instrumento para o desenvolvimento nacional? Não é? Este Governo visa, no essencial, encerrar todas as escolas obedecendo estritamente a critérios economicistas, sem ter em conta o papel que a escola tem também enquanto instrumento para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento, nomeadamente, das regiões do interior. Uma outra vertente desta política de reordenamento, e que também vem mencionada neste PEC, e o que nos assusta, Sra. Ministra, é que este PEC 4 acresce aos valores que foram apresentados no Orçamento de Estado, ou seja, acresce uma poupança ainda maior, de acordo com as contas do Governo, através de um reordenamento da rede, o que tudo indica que será uma agudização do movimento de reordenamento da rede. Os mega-agrupamentos são a outra componente deste sistema. A senhora começou-se, a senhora Ministra, por anunciar que o máximo tolerável para a boa gestão de uma unidade orgânica seriam os 3.000 estudantes. Neste momento já há mega-agrupamentos constituídos com bastante mais do que 4.000 estudantes. Eu próprio já visitei um, a minha camarada Rita Rato já visitou outro. Portanto, há mais, já existem agrupamentos com mais de 3.000 estudantes e daqueles que estão para se criar, tanto quanto se sabe, porque o Governo também ainda não abriu o jogo sobre qual é o verdadeiro mapa da educação após esta nova constituição dos 280 agrupamentos anunciados pelo Governo, 280 mega-agrupamentos. Também nesses que se prevê virem a ser constituídos, há escolas que, somadas, terão mais de 3.000 alunos.
Senhora Ministra, temos informações no grupo parlamentar do PCP, eu vou encaminhar-me para terminar, Senhor Presidente, temos informações de que o Ministério, através dos seus serviços, dá orientações às escolas para que prossigam na organização curricular do próximo ano letivo, como se a Assembleia da República não tivesse intervindo neste processo. Como se a Assembleia da República não tivesse revogado, que curiosamente foi hoje publicado, não tivesse revogado o decreto-lei que determinava a reorganização curricular, nomeadamente o fim do parque pedagógico, o fim do estudo acompanhado e o fim da área projeto. É verdade, Senhora Ministra, que existem orientações para as escolas para que continuem a preparar tudo como se nada se tivesse passado na Assembleia da República? Termino por fim perguntando à Senhora Ministra por que não ouvir e negociar, como aliás é obrigatório por lei, com os sindicatos e com as estruturas representativas dos professores, as alterações do horário. Senhora Ministra, quando aqui chegou, bem nos recordamos disso, que uma das primeiras medidas que tomaria era garantir que o professor terá tempo para fazer aquilo que é mais importante na sua profissão, que é acompanhar o estudante, acompanhar os seus alunos. A Senhora Ministra não só não cumpriu essa promessa, embora tenha identificado bem o problema, porque de facto os professores assoberbados que estão não tinham, e como estavam já na altura, não tinham de facto nem a liberdade de tempo, nem a capacidade para dedicar a atenção necessária aos seus alunos. O que é certo é que a Senhora Ministra não só não cumpre essa promessa, como vem agora, através do diploma da organização do ano letivo, tanto quanto se conhece, alterar radicalmente a distribuição do horário de professor, nomeadamente deslocando horas da componente letiva para a componente individual. Isto, Senhora Ministra, vai precisamente no sentido contrário daquilo que a Senhora Ministra nos anunciou. Os professores vão deixar de ter tempo para os seus alunos e vão passar a ter cada vez mais tarefas alheias ao processo de ensino e aprendizagem. E em simultâneo, como a Senhora Ministra bem sabe, as escolas perderão um número muito significativo de horas, de créditos, para as suas atividades. Portanto, estas seriam as primeiras questões que gostaria de colocar. Obviamente, depois haverá um outro conjunto. Ainda tenho uma segunda volta para poder voltar a colocar algumas questões à Senhora Ministra. Muito obrigado. Presidente, Senhora Ministra, as suas diversas intervenções muitas vezes roçaram o universo do surrealismo, tendo em conta a disparidade, o choque frontal, diria mesmo, com a realidade. Há um total desligamento da realidade. A Senhora Ministra evoca o nome dos professores como se fossem a classe mais feliz, a classe profissional mais feliz, e que vivessem numa perfeita harmonia nas suas escolas, na qual levam a cabo a sua tarefa com gosto, com todas as capacidades e com o apoio do seu governo. A Senhora Ministra não podia estar mais longe da realidade. A Senhora Ministra, que se visitar uma escola, não para ir lá inaugurar um espaço novo, não para ir lá mostrar as obras da Parque Escolar, ou onde a Parque Escolar terá enterrado uns poucos milhões, não para ir lá apenas falar com o Sr. Diretor, que já é praticamente um elo da sua cadeia hierárquica, mas que fale com as pessoas que estão nas escolas, que fale com as pessoas que trabalham nas escolas, com o funcionário que é um contrato de emprego e inserção, com os tarefeiros que lá estão só por 4 horas para não receberem o subsídio de refeição, com os professores contratados que não sabem o que será a sua vida daqui a poucos meses, com os professores de carreira que não progridem e viram o acordo que assinaram com a Senhora Ministra traído poucos meses após essa assinatura. Fale com essas pessoas, Senhora Ministra, e depois venha-nos dizer aqui que os senhores deputados que fizeram estas críticas não sabem o que é ser professor. Ó, Senhora Ministra, de facto é preciso estar muito longe da realidade e do sentimento que se vive nas escolas. A forma como o seu governo e a Senhora Ministra descartam as responsabilidades que os projetos de resolução que esta Assembleia aprova lhe atribuem é reveladora do tipo, da forma de estar com que este Governo executa o seu mandato. Autocrático, antidemocrático mesmo. A Senhora Ministra não tem o poder, caso não saiba, de apurar quais são as decisões da Assembleia da República que se contradizem e não se contradizem. Esse não é um poder que reside no Governo. O Governo deve governar de acordo com o trabalho que faz com a Assembleia da República e de acordo, obviamente, com as orientações que a Assembleia da República, de certa forma, também produz. E, obviamente, este Governo tem ignorado
todas as resoluções, praticamente todas as resoluções da Assembleia da República. Ainda há pouco tempo fizemos um balanço de quais tinham sido cumpridas e contavam-se pelos dedos de uma mão. Mas, Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe que havia um ponto que não se contradizia em nada. E esse a Sra. Ministra não tem volta a dar, que era o da suspensão da marcha de reordenamento. O da suspensão da marcha de reordenamento. Tal como havia um outro que não se contradizia absolutamente com nenhum dos restantes, que era a elaboração de um plano, que nos mostrasse qual é o plano, porque nenhum deles dizia que não era necessário um reordenamento da rede. Diziam que era necessário planificar o reordenamento da rede. Não pode ser, a Sra. Ministra agora vai aqui e diz esta fecha, aquela abre, aqui encerra-se, aqui extingue-se e aqui funde-se. Não é assim. E a Sra. Ministra, que agora trouxe aí esse calhamaço, que nos diz que é um subrelatório, Sra. Ministra, o PCP e julgo que muito provavelmente outros partidos o terão feito, requeremos, utilizando obviamente as prerrogativas que o regimento da Assembleia da República e a Constituição da República nos atribuem, requeremos os estudos que fundamentaram o reordenamento da rede. O seu Ministério, sabe quantos estudos nos enviou, Sra. Ministra? 0. Nenhum estudo para fundamentar aquela reorganização. Curiosamente, todos os estudos que eu li, não sou especialista da matéria, obviamente, mas acompanho estas áreas, todos os estudos que eu li, nacionais e internacionais, apontam no sentido oposto, de que são as unidades orgânicas mais pequenas que garantem melhor sucesso, particularmente, Sra. Ministra, nos meios desfavorecidos. Portanto, não nos venha com a conversa e com a retórica de que fazer grandes escolas, coisas espetaculares, que, aliás, ainda há pouco tempo, numas escolas que visitei, Sra. Ministra, aproveito para alertar, há aí muitas escolas, algumas delas novas, que na internet têm. Mas escusa de nos fazer de nos vir aqui presentear com essa retórica de que o que é grande é que é bom, porque tudo aponta no sentido contrário. E se a Sra. Ministra nos conseguir identificar um estudo credível que aponte para o contrário, comunique-nos. Não temos nenhum dogma de princípio em rejeitar esses estudos. Queremos, no entanto, conhecê-los e até agora, só se a Sra. Ministra, entretanto, já encomendou aí algum para justificar as medidas que anda a tomar. Sra. Ministra, não é correto, para terminar, Sr. Presidente, não é correto utilizar o relatório PISA para justificar estas medidas. Como a Sra. Ministra sabe, independentemente do que possamos julgar sobre o PISA, não vou pôr isso em causa, podemos ter opiniões diferentes sobre o PISA, mas mesmo que o PISA reflita novas capacidades dos nossos estudantes, ele é de 2009 e não reflete as medidas que foram tomadas em 2007, até pelo facto de ser em jovens de 15 anos o teste PISA. Portanto, não reflete, não está correlacionado com as medidas que estamos a discutir. Aproveito para terminar para retomar as duas questões que a Sra. Ministra não respondeu. Identificou-as muito gentilmente, mas não respondeu. Sra. Ministra, por que não levar a cabo o processo de negociação sindical sobre horários de professores, tendo em conta que a organização do ano letivo, que a Sra. Ministra está a preparar, bule com horários de trabalho? Sra. Ministra, é verdade que estão a ser enviadas para as escolas orientações que indicam que as escolas devem continuar a organizar o próximo ano letivo como se a Assembleia da República não tivesse revogado o decreto-lei? É verdade que estão a ser enviadas estas orientações para as escolas, Sr. Ministro?